E aí pessoal, beleza? Hoje eu estou com 3 notebooks da Acer para a gente fazer um comparativo entre eles. O primeiro aqui é o mais barato deles, é o Acer Aspire 5 com o Ryzen 3. Esse segundo é o Acer Nitro 5, que a gente vai comparar ele nesse vídeo. E esse terceiro é o Acer Predator Helios 300. O interessante desses 3 notebooks é que cada um está numa faixa de preço diferente, né? O primeiro aí na cerca de 3 mil, o segundo 4, 5 mil e o terceiro chegando ali nos 7 mil reais. São notebooks com faixa de preço diferente e propostas também um pouco diferentes. Apesar que com todos eles você consegue jogar alguns jogos, consegue fazer muitas tarefas similares, tem muitas diferenças entre eles também, e é o que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Bom pessoal, então esse vídeo vai ser bem interessante porque são notebooks bem diferentes e a gente vai fazer um comparativo entre eles. Todos são da Acer, então dá pra gente ver algumas coisas que são comuns também entre eles. Bom, vamos começar aqui mostrando, antes da gente abrir o notebook mesmo. Esse da Acer, que é o Aspire 5, o modelo de 2022, ele tem a tampa metálica. Então essa parte de cima é metálico, o que eu achei bem interessante, só essa parte do notebook que é metálica. E outra coisa que a gente já chama atenção é que o carregador dele é menor do que os outros, bem mais leve e menor do que os outros. E o notebook em si é muito leve, esse daqui pesa 1,7 kg. Se a gente já for comparar com o Acer Nitro 5, esse Acer Nitro 5 que eu tenho é uma versão com 17,3 polegadas de tela. Então ele é um pouco maior e um pouco mais pesado mesmo. Esse daqui pesa cerca de 2,5 kg. Tem uma versão dele que é menor, que inclusive é aquela que está ali em cima, que é a que eu estou usando para anotar algumas coisas desse vídeo e fiz uma tabela comparativa dos notebooks e está nesse daqui. Enfim, esse daqui é o mesmo Acer Nitro 5, só que ele é menor. Esse aqui é o de tela de 15,6 e ele pesa cerca de 2,15 kg. Já é bem mais pesado que o primeiro aí que a gente passou. Além do notebook ser mais pesado, a gente já percebe que o carregador dele é maior, né, se a gente comparar o tamanho de um com o outro, porque ele tem que ter mais potência. No caso, esse aqui é com a GTX 1650 de placa de vídeo. E a gente percebe também várias outras características. Aqui de cima também ele é de plástico, esse não é de metal, infelizmente. Mas o Predator Helios 300, que é o mais caro deles, ele tem a tampa aqui metálica e ele tem um carregador maior ainda que os outros e mais pesado. Esse notebook em si também é o mais pesado, com 2,5 kg e também é mais espesso, então já é um notebook mais gamer. Uma coisa que eu acho legal desses dois notebooks, o Acer Nitro 5 e o Predator Helios 300, é que eles têm a conexão para o carregador aqui atrás deles, enquanto que o do Aspire 5, o carregador aqui do lado, né? Esse é só um detalhe. Se a gente já olha para o notebook aqui, até embaixo dele, na lateral aqui, a gente já vê, esse aqui é um pouco difícil de abrir, a gente já vê que esse notebook aqui, ele é um design um pouco mais neutro, assim, não é agressivo, não é gamer, é um notebook mais, né, normal, assim, entre aspas, né? Ele é mais fino também e, igual eu disse, mais leve, então tem todas essas vantagens de ser mais portátil e tal. Claro que, por não ter uma placa de vídeo dedicada, ele tem menos desempenho, é mais barato, então é realmente o foco dele. Já o Acer Nitro 5, a gente percebe, né, por esses detalhes, que é tipo total gamer, né, bem agressivo gamer mesmo, e até aqui o teclado retroiluminado desligado, né, o teclado desligado ele já é vermelho, tem detalhes vermelhos aqui também. Esse notebook Acer Nitro 5 é todo de plástico. O Predator Helios 300, ele é muito parecido, né, com o Acer Nitro 5, até aqui atrás, ao invés de ser vermelho, a pegada dele é mais prata e azul, mas olha, tem detalhes azuis, prata aqui. Tem um tanto de risquinho, tudo gamer mesmo, né? Bem agressivo. As saídas de ar são grandes aqui, né? Até aqui embaixo dele, olha só isso daqui. Tudo bem gamer mesmo, bem diferentão. Ele tem essa parte aqui também metálica. Então esse é o notebook da Acer hoje mais metálico que tem. Essa parte aqui da tampa e o que a gente chama aqui de palm rest, né? Que é onde a gente vai colocar a palma da mão. Enfim, tem um comentário também que eu queria fazer desses dois notebooks, dos dois gamers aqui, é que eles deixam muita marca de dedo, tanto na tampa aqui quanto nessa palm rest, fica com muita marca de dedo. Esse daqui, o Aspire 5, ele não fica marca de dedo, acho que até pela cor dele, pelo plástico, sei lá, mas esse daqui não deixa, só um comentário mesmo. Bom, então se tem alguma coisa que esse mais barato, né, ele ganha, é no peso, eu vou colando aqui, ó. No peso ele ganha, na portabilidade e como é que fala? Na sobriedade? Ele é mais sóbrio, não é mais sério. Mais neutro. Neutro. E ele é mais neutro. Que esses daqui ganham, o que eu acho que é diferente, é no teclado ser retro-iluminado. Bom, vamos ligar até esses notebooks para a gente poder ver o teclado em ação. Esse aqui é todo de metal.
Então, todo assim, a tampa aqui embaixo, isso eu gosto bastante também. Então ele ganhou uma estrelinha nisso aí também. No momento a gente está falando das características externas, depois a gente vai falar também do desempenho em jogos. A gente vai comparar em 5 jogos e também em programas de edição de vídeo e programas CAD o desempenho dessas máquinas. Igual eu disse antes, o teclado do Aspire 5 não é retroiluminado. Ele também tem uma coisinha chata que essas setinhas aqui, ó, são juntas. Essas setinhas aqui, elas são meio que juntas, ocupam o mesmo espaço. Eu acho isso meio ruim. Enfim, até na digitação, o teclado que ganha mesmo é o do Nitro 5 e do Predator. Eles têm um teclado bem melhor. Tanto por ter um RGB, né? Isso é interessante. Tanto também pelo fato de a setinha aqui é mais espaçosa, ele é mais confortável de digitar, né? O pressionar da tecla dele é melhor e o touchpad dele também é melhor. Então, o touchpad e teclado do Nitro 5, o Nitro 5, na verdade, eu acho que dos três é o que ganha em melhor teclado e touchpad. Esse touchpad aqui também é razoavelmente bom e o teclado é basicamente o mesmo. Na verdade, o teclado quem ganha vai ser esse daqui, porque nesse a gente consegue setar as zonas do teclado. Olha só, esses notebooks da Acer, né, os dois gamers aí, eles têm esse botão, ele já abre um utilitário. Esse aqui tá até um N no símbolo, que é o Nitro Sense. Deixa eu mostrar aqui o Nitro Sense. Tá filmando a tela aí, focando? Olha só que legal, nesse Nitro Sense a gente tem controle das ventoinhas, elas estão rodando numa velocidade, a gente pode deixar mais rápido, mais fraco. E também a gente tem controle dos modos aqui embaixo. Aqui a gente pode deixar ele no modo de alto desempenho, equilíbrio. Então dá pra gente deixar o computador mais potente, mais silencioso por aqui. E o RGB, eu acho que dá pra gente mexer numa configuração dele aqui. Aqui, a gente consegue deixar a retroiluminação desligar automaticamente a cada 30 segundos ou desabilitar isso. E voltando aqui pro teclado dele, se a gente pressiona o FN e uma F9 aqui, a gente consegue tirar o brilho e deixar o brilho mais forte. Esse daqui, bom, ele também tem essa função de editar, né? Editar o brilho, aumentar ou diminuir o brilho pelo teclado. Tem esse botãozinho, igual eu disse, e aí o botão dele abre o Predator Sense. O Predator Sense, além da gente ter o controle das ventoinhas, a gente tem controle também total, a gente pode deixar elas, ó, rotação alta, até aumenta o barulho, ó, escuta aí. Deixar no automático, personalizar os modos, modo de desempenho, até que ele aplica um overclocking automático, dependendo do modo aqui. A gente tem também a opção aqui na iluminação da gente escolher o teclado por zonas. Então filma mais de trás um pouquinho aí. Se eu quiser mudar uma cor específica, eu tenho 4 zonas no teclado para fazer a farofa que eu quiser aqui. Então eu posso deixar um RGB piscando, enfim, dá para fazer uma coisa mais diferente, enquanto o teclado do Nitro 5 é mais limitado. Bom, gente, já o Acer Aspire 5, ele é silencioso no geral, mas a gente não tem controle da ventoinha. Então, normalmente ele já faz pouco barulho, mas a única opção que a gente tem é nesse Acer Quick Access, que a gente acessa aqui na barra de pesquisa, já vem instalado nele, e a gente pode escolher os modos do sistema, se a gente quer ele modo silencioso, modo normal ou modo de desempenho, mas a gente não tem a opção nem de ver a rotação da ventoinha, nem de escolher a rotação, o teclado não dá para também mexer nada, então ele é mais limitado nesse ponto. Antes de eu falar da tela, ainda tem a questão da webcam, que os três têm uma webcam 720p de 0,9 megapixels, basicamente a mesma webcam. Eu vou até colocar imagens aqui do lado para vocês verem se vocês notam alguma diferença entre elas. E em questão do áudio, gente, o que ganhou do áudio em questão de volume máximo foi, incrivelmente, o mais barato. O Aspire 5, ele teve 80 decibéis de áudio máximo, enquanto esses outros dois chegou em 75. Pode ser que a qualidade desse seja um pouco melhor de áudio, mas eu não consigo muito notar essa diferença. Então, assim, eu só consegui ver mesmo, medir o volume máximo que eles chegam. E aí o Aspire 5 ganhou. Agora, em questão de tela, a diferença entre eles é o seguinte. Os três têm tela IPS, o que é bem legal. A Acer já colocou no modelo de entrada, que é o mais barato, tela IPS, eu acho muito bacana isso. Mas ele é o painel que tem o pior contraste. Então eu peguei duas unidades do Aspire 5, uma delas tinha o contraste de 840 para 1 e a outra de 1230 para 1. 1230 é alto, mas foi uma unidade específica. No site eles especificam até 800 para 1. Então o contraste em geral dessa tela é um pouco menor, enquanto que o Nitro 5 eu medi o contraste em 1220 para 1 e o Predator 1280 para 1 o contraste. Bom, o brilho máximo foi 268 nits, 230 e 241. O sRGB 64%,
O que eu tenho, esse modelo específico, que é o do meio aí, chegou em 93% sRGB. E o outro lá, 63%. Só que é esse modelo específico. O Nitro 5 que eu tenho agora, que é esse outro Nitro aqui, ó, mostra esse daqui, ó. Esse daqui, que é o de 15,6 polegadas, até com a RTX 3050, fidelidade de cor dele deu 63%. Bom, até nos números a tela do Aspire 5 ficou boa, mas na prática, se a gente compara lado a lado para assistir um filme, essas duas eu ainda achei melhores. Talvez seja a questão do contraste, eu ainda tenho que ver melhor esse ponto, mas tem uma diferença entre elas. Todas, igual eu disse, elas são do tipo IPS, 15,6 polegadas, exceto esse que é de 17, mas eu tenho também modelo de 15, e elas são todas Full HD também. Então nesse aspecto até que as telas ficaram parecidas. A diferença dos modelos gamers é que muitas vezes eles oferecem uma taxa de atualização da tela maior. Esse daqui é 144 Hz e esse daqui, se não me engano, 144 também. Depois eu vou conferir, mas acho que é 144 Hz também. Então uma taxa de atualização maior, enquanto que a do Aspire 5 é apenas 60 Hz. Mas também é condizente com o desempenho dele, né? Você não vai jogar jogos com muito mais que 60 nele. Falando de jogos, eu acho que a gente já podia mudar para essa categoria. Antes disso, a gente só vai falar da bateria. A bateria do Aspire 5 ela durou quase 10 horas, 9 horas e 51 em streaming de vídeo. A do Acer Nitro durou apenas 5 horas, sendo que o outro modelo durou 5 horas e 46 minutos, uma diferença aí próxima um do outro. E esse daqui durou 6 horas e 8 minutos em streaming de vídeo. Então, se a gente comparar 10, 5, 6 horas, o que ganha em questão de bateria é mais pela otimização do hardware, gastar menos energia, é esse daqui. Até porque a capacidade da bateria dele, a capacidade em si é a menor de todas, mas é o que tem a maior duração. 48 Wh, 56 Wh e 58 Wh. Bom, agora que a gente já abordou as características externas, vamos falar do desempenho dele em jogos e aplicações. Antes disso, se você optar por qualquer um desses modelos, ou até outros modelos diferentes, eu deixo embaixo dos vídeos as recomendações para notebooks que eu faço aqui no canal, sempre atualizadas, com os preços melhores que eu encontro na internet. Então, se puder olhar essas recomendações, comprar por lá, você ajuda o canal e não paga nada mais por isso. Então, vamos aqui para a comparação de desempenho. Bom, para poder fazer a comparação de desempenho, eu tive que rodar semanas de teste nesse notebook, eu estou com os resultados compilados aqui nessa planilha. Então, vamos primeiro retomar aqui quais que são os modelos específicos. Esse primeiro aqui é o Acer Aspire 5 com o Ryzen 3, com 2 pentes de 4 GB de RAM, e eu paguei R$ 2.600 nele. Esse daqui é o Acer Nitro 5 com a GTX 1650, processador Intel i5 de 10ª geração, e na época eu paguei até R$5.000 nele, paguei um pouco mais do que eu deveria. Esse daqui é o Predator Edge 300. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar, ele tem um botãozinho aqui, ó. Ah, não dá pra ativar ele porque tá fora da tomada, mas é o botão de turbo, que ele deixa o notebook no modo turbo. Enfim, eu esqueci de falar isso na hora que eu falei dos botões. Mas esse notebook aqui, ele é o Predator L300 com a RTX 3070, o Ryzen 7 alguma coisa lá, processador, com 2 pentes de 8 de RAM. Então esse aqui tem um pente de 8, esse tem 2 pentes de 8. E eu paguei R$7.000 nele. Então só pra gente ter uma ideia, pra gente comparar o hardware. Bom, primeiro a gente rodou um teste sintético de benchmark em jogos pra gente ter uma noção geral do desempenho deles. Então nesse primeiro teste sintético a gente teve 23 FPS no Aspire 5, 89 no Nitro 5 e 221 no Predator 300. Essa diferença ela é meio que parecida em vários outros jogos. Por exemplo, no CSGO em 1080p no médio, a diferença também foi parecida. 60 FPS no Aspire 5, 143 no Nitro 5 e 282 no Predator. Se a gente repara, já dá para jogar um jogo tipo CS no Aspire 5 sem problema, 60 FPS é até 60 Hz a tela, então a gente consegue jogar jogos leves nesse notebook mesmo ele sendo o barato aí, a opção mais barata. Não é um notebook gamer, entre aspas, né, tudo que é assim, placa de vídeo dedicada, né, todas as questões de gamer, mas ele é um notebook que aguenta jogos. Outro jogo que ele roda também razoavelmente bem é o The Sims 4. O The Sims 4 rodou em 32 FPS no Ultra nesse notebook aqui. Se a gente colocasse o gráfico menor, eu não lembro qual resolução que foi, mas ele chega a rodar em 90 FPS. Então é só mexer na resolução. 32 no Ultra, esse outro aqui ficou em 67 e o Predator em 169 FPS. Isso no The Sims 4 na configuração aí no Ultra. Já outro jogo, o The Witcher 3, em 1080p no médio, a gente obteve 15 FPS no Aspire 5. Já mostra aí que jogos mais pesados, os jogos, né, que eles falam
AAA, que são os AAA, os jogos mais recentes, assim, que demandam mais gráficos, realmente fica complicado de jogar com 15 FPS, é praticamente inviável, trava muito. Já o Nitro 5 consegue 40 FPS e o Predator 146. A gente vê uma folga de desempenho aí com uma RTX 3070, né? Um outro jogo também, que é um jogo recente com gráficos mais demandantes, é o Resident Evil Village, que rodou em 1080p no modo Performance com 33 FPS no Aspire 5, 61 FPS no Nitro 5 e 192 FPS no Predator Helios 300. Já o Tomb Raider, a gente também foi quase injogável no Aspire 5, rodou apenas com 12 FPS, isso no 1080p alto. Se a gente colocar 720p no low, ele ainda roda o jogo 5. Rodou a 44 FPS no Acer Nitro 5, novamente 1080p alto, e com 104 FPS no Predator Helios 300. Uma coisa interessante aqui, pessoal, tem uma diferença muito grande no Nitro 5 aqui pro Predator 300, porque a placa de vídeo é muito diferente, esse gap, e também a questão da memória RAM. Se a gente aumenta a memória RAM nesse aqui que tem a GTX 1650 para 16 GB de RAM, o desempenho já melhora bastante também. Em alguns jogos chega a quase dobrar. Beleza, então esse foi o resumo de jogos. A gente tem mais ou menos uma correlação aqui de um salto de 2, 3 vezes do primeiro pro segundo e mais ou menos 2 vezes desse daqui pro próximo, né? Então é mais ou menos esse salto aí de desempenho. Já programas CAD, pessoal, tipo programas de arquitetura, Maya, Revit, SolidWorks, engenharia, né, esse tipo de coisa, a gente rodou um teste que é muito bom para pegar aí o desempenho nisso. Esse teste, ele nem roda no Aspire 5, que é um teste que precisa de mais memória RAM, precisa de um computador mais potente. No Nitro 5, ele rodou com 87 FPS, então ele meio que testa o desempenho gráfico ali, meio que mexendo nas aplicações, e deu 87 FPS, que é um tanto que dá para usar para esses programas, e rodou com 185 FPS aí no Predator 300. Bom, e por último, a gente fez também um teste de edição de vídeo no Premiere. Aí a nota deles, ela serve mais para um comparativo. Eu já testei editar vídeo nos três e para vídeos tipo Full HD, assim, né, vídeos normais pro YouTube, essas coisas, os três funcionaram perfeitamente, né? Isso não tem problema, vão funcionar. Mas assim, qual que tem um desempenho melhor para renderizar o vídeo mais rápido, para poder fazer projetos, né, de edição de vídeos maiores? E aí que tá. O Aspire 5, na verdade, esse eu não rodei o teste, então eu vou colocar o valor em cima dele aí depois, mas no Nitro 5, que eu já rodei o teste, foi 471, e no Predator 300 foi 801 na nota, então quase o dobro aí na nota de edição. A nota do Aspire 5 eu vou ficar devendo colocar em cima, eu ainda vou fazer o teste. Bom, momento final aí. Esses três notebooks são da mesma marca, têm características parecidas, mas assim, cada um vai atender um público diferente. Se for para uma pessoa que quer um notebook leve, fácil de transportar, a bateria dura muito, tem um design mais sóbrio, mais bonito mesmo, né? Menos agressivo, esse notebook aqui é a escolha certa. Então, para estudos, trabalhos e até jogos leves, a gente viu o que ele roda, né? Não é tipo qualquer jogo, mas muitos jogos ele roda, então dá para se virar com esse notebook aqui. Seria a recomendação nesse caso. Eu achei que o preço dele também tá bom e essa tampa metálica bem legal, a tela IPS tem várias características interessantes. O Nitro 5, na verdade eu nem recomendo essa versão de 17,3 polegadas, eu achei muito grande, até me arrependi, prefiro a versão menorzinha dele mesmo. Mas assim, vai do gosto de cada um. Eu fiz até um vídeo sobre isso, vou deixar aqui sobre a questão do tamanho da tela. Eu acho que é um notebook bacana, entrega um desempenho legal. Então tem a versão dele com a 1650 e tem também com a 3050, que eu acho que hoje em dia tá até compensando mais pegar numa promoção. E é um notebook, assim, gamer custo-benefício. Então você quer rodar jogos mesmo, jogos atuais, com uma taxa de quadro boas, já dá para rodar com o Nitro 5. E é um notebook interessante. Eu acho que, assim, esse design agressivo dele, assim, se não for do seu agrado, tem outros notebooks também, por exemplo, o Gaming 3i, tem também o Dell G15 que podem te agradar mais. Inclusive, eu acho que é melhor, assim, se você não quiser uma coisa, né, nesse tipo. O Helios 300, ele é bem interessante nesses aspectos. Vamos falar o que mais bacana dele, o controle total que você tem da ventoinha, do modo turbo, de também ter o controle aqui das zonas do teclado, ele tem também essa coisa interessante do palm rest e da tampa serem metálicos, mas é um notebook mais pesado, a bateria não dura tanto igual o Aspire 5, então tem suas limitações também. Ele é mais caro que os outros, mas se for para desempenho mesmo, edição de vídeo, programas CAD, arquitetura, o maior desempenho possível, aí não tem pra onde fugir, tem que pegar um notebook mais potente mesmo, igual esse daqui com uma RTX
3070. Bom, pessoal, obrigado você que está assistindo, apoiando, porque só com o apoio de vocês eu consegui ter todos esses notebooks aqui no canal para poder fazer esses testes, né? Fui comprando, né, com dinheiro aqui do canal e também depois vou revender eles mais barato, então se você quiser conferir, confere lá na página do Tecnologia que a gente vai anunciar esses notebooks por lá também. Espero que você tenha gostado e que talvez no futuro a gente possa fazer vídeos com outras marcas também, comparando uma marca da outra. A Acer tá bem interessante, cara. Eu tô gostando da Acer porque eles ouviram muito o consumidor em colocar TLPS, aumentar a memória RAM. Esse modelo aqui, pô, básico, com 8 GB de RAM, SSD e TLPS, isso é bem bacana da Acer fazer. E outra coisa, eu sinto que a Acer escuta muito o consumidor. Uma outra reclamação que a gente faz muito também é sobre as especificações confusas que os fabricantes passam, e a Acer tenta passar muita especificação no site deles, apesar que nem todas estão 100% certas, mas eles já passam muita informação, tipo, até fidelidade de cor da tela eles estão passando, então a Acer é uma marca bacana nesse quesito. Ainda tem um ponto que eu fico um pouco com o pé atrás da Acer, que é a dobradiça. No passado eu já tive problema com a dobradiça do notebook, né, de ficar abrindo e fechando a tela. Eu acho que eles melhoraram um pouco com esses designs recentes, mas só o tempo aí vai dizer. Beleza? Então o vídeo de hoje fica por aí. Se você quiser também ver vídeos mais detalhados sobre esse notebook, eu vou deixar aqui do lado. Um abraço, a gente se vê no próximo e até mais. Valeu!